vezes, tudo que você precisa na vida é um pouco de uma dose de loucura, um salto no escuro e uma oportunidade. Foi o que aconteceu comigo. E agora eu moro sozinha, tô aprendendo a me virar. Já passei um tempo sem gás, mas estou me alimentando e cuidando de mim de uma forma adulta e responsável e transformando minha vida no pouco a pouco, conquistando as minhas coisas do zero, mas vivendo a vida que eu já sonhava há tempos e que estava me chamando desde o começo do ano. E aliás, eu digo mais, não só desde o começo do ano, mas desde o final do ano passado. Ela já estava muito latente dentro do meu coração e fora em sinais externos que toda hora me diziam a mesma coisa. Saia do lugar, se mude, vá para um lugar novo. Eis que estou num lugar novo, numa cidade nova, um trabalho novo e aprendendo cada vez mais a lidar com a solidão, lidar com as dificuldades de morar sozinha e também lidar com a responsabilidade de gerir a minha própria vida, coisa que eu não tinha, que eu vivia com outras pessoas e acabava que uma ajudava a outra, o que por um lado era bom, mas por outro lado gerava cobranças e situações que não me agradavam. Logo, o que isso fazia? Me deixava presa num lugar onde eu não era feliz, onde eu não gostava e onde eu me sentia muito limitada. Então, dentro dessa transformação, eu quero contar como é que está sendo meu primeiro mês morando sozinha e falar o que eu já aprendi sobre solidão, inseguranças e sobre como me cuidar da melhor forma possível. Primeira coisa, você tem que saber se você consegue matar uma barata, porque já apareceram 2 das queridas dessa na minha casa e assim, eu tive que me livrar delas rápido, porque uma parou perto das minhas roupas e se eu não pegasse ela rápido, ela ia se misturar no meio das minhas roupas. Gente, eu não quero nem imaginar o que eu ia ter que fazer para lavar tudo, para deixar tudo higienizado. Então eu peguei o chinelo, resolvi o problema. Mas, assim, é uma situação que ainda me dá nojinho e faz parte da vida de adulto. Mas eu também tô aprendendo a organizar marmitas de uma forma prática, saudável, para que eu tenha uma comida que me dê sustância, me dê sangue e força para eu trabalhar. Porque não adianta nada eu comer qualquer coisa, comer uma coisa enlatada, uma coisa pronta, que não vai me dar os nutrientes que eu preciso para aguentar a jornada de trabalho que eu tô tendo. Então, assim, eu tô aprendendo a organizar isso. E algumas vezes, sim, falhou. Mais vezes do que eu gostaria. Porém, eu fui aprendendo a me virar e a não depender de outras pessoas para resolver o problema que não estavam nem perto de onde eu tô morando agora. Então, assim, isso vai me dando maior autonomia, isso vai me dando maior liberdade para que eu tome as decisões, para que eu confie em mim como capaz de me cuidar. Uma coisa que muitas vezes era me tirada e eu acabava deixando por um comodismo, ter uma certa facilitação, por estar acostumada a ser tratada de certo modo, que me leva também a esse desejo de querer sair, de querer mudar muito forte e me levou a ver os sinais que Deus estava mandando o tempo todo para mim. Não só de agora, mas com muita mais intensidade agora, como se Ele estivesse me preparando para ter a coragem suficiente de fazer a mudança que eu fiz agora em pouco tempo. E outra coisa que eu tô aprendendo é lidar com a solidão. Muito me ajuda a lidar com a solidão. Esse ser humaninho que eu vou mostrar pra vocês, eu não vou pegar ela porque ela tá muito quietinha, mas eu vou baixar a câmera pra vocês verem. Olha aqui. Esta é a Ritinha. Não, gente, eu não me mudei e ela tem um gato. Eu fui adotada pela gata. A gata não é minha, é da minha amiga que mora aqui do lado. Só que ela acha que minha casa é a extensão da casa dela. E fez disso uma rotina. Eu fui deixando ela vir, ela é mansinha, fofa, meiga. Olhem ela de novo. Vê se você rejeitaria uma coisa dessa. Se você deixaria essa gatinha fora de casa, miando, querendo carinho, querendo entrar na sua casa. Óbvio que não. Você não deixaria. Eu, pelo menos, tenho coração de manteiga e espírito de Felícia. E quem viveu nos anos 90 e viu bem que sabe quem é Felícia, quem não viu, vai jogar no Google que você está precisando de cultura geral. Mas eu não consegui resistir a essa gatinha. Então ela fica aqui comigo muitas das vezes nos dias de folga e às vezes quando eu não sair para trabalhar, ela também me faz companhia. E isso me ajuda muito com a solidão. Eu converso com a gata, ela me responde miando. Se ela tá concordando, se ela tá gostando, não sei. Mas ela fica aqui comigo na paz, quietinha. Eu amo
essa companhia. Mas também da solidão, a gente pode falar da saudade de casa, que é difícil de lidar. De você, se você por você mesmo, e se você não fizer sua cama quando sair para o trabalho, você vai voltar, ela vai estar do jeito que você deixou. A mesma coisa vale para louça, a mesma coisa vale para varrer sua casa. E a mesma coisa vale para você se cobrar em excesso por não estar fazendo tudo isso perfeitamente. É a primeira vez que eu estou vivendo esse cenário. E eu já estava me cobrando em excesso por tudo isso. E sentindo uma falta de casa. Não dos problemas que eu tinha em casa, mas das pessoas. Porque apesar dos problemas, a gente ama as pessoas. E eu acho que tem uma cigarra cantando aqui atrás. Não sei se dá para ouvir, mas eu acho que dá. Então isso é sinal que amanhã vai fazer calor? Não sei. Também aqui é um lugar mais fresco. Então mesmo que faça calor, não vai fazer tanto calor como era onde eu morava. E eu tô amando esse clima, apesar dele já ter me atacado 2 vezes na garganta. A primeira vez foi horrível, eu tava uma semana aqui, fiquei sem voz, mas já estou bem. Tomei medicação certa, me cuidei e passei a me agasalhar mais, porque eu não tava me agasalhando direito, achando que eu tava lidando bem com o clima que eu sou. Eu sou uma pessoa calorenta, mas eu tinha que me agasalhar, porque eu não tô acostumada com esse frio. Aliás, eu não tô nem acostumada com frio, porque onde eu morava, sim, raramente fazia frio, era mais chuva mesmo, tempo fechado, e não tinha frio. Então eu praticamente não usava casaco. Muitas vezes eu levava o casaco, voltava com o casaco, mas não era necessário usar, a não ser que estivesse num lugar com ar-condicionado muito gelado. Mas no dia a dia, eu não sentia frio de necessidade de botar casaco. Eu achei que eu ia encarar isso aqui de boa. Mas é isso. E aí, a solidão, né, de você estar sozinha, você estar num lugar novo, né? Eu já estou conhecendo pessoas aqui, pessoas do meu trabalho. A amiga que me ajudou na mudança para vir para essa cidade também está me dando muito apoio. Está sendo, assim, fundamental para me ajudar a lidar com a solidão. Eu brinco que ela é minha segunda terapeuta, porque tudo que ela fala bate com o que a minha terapeuta fala. Então, assim, estamos alinhados, estamos bem. Ela já tem uma experiência diferente de vida da minha, e isso só serve para somar, tanto para mim quanto para ela. Muitas vezes compartilhando histórias e momentos e nos ajudando, porque eu posso estar numa casa sozinha, mas eu tenho alguém de confiança perto de mim, que é um apoio e que me faz lidar melhor com o fato da solidão, da falta da minha família e dessa mudança radical que eu fiz. Mas que, assim, eu não me arrependo. Eu estou feliz com a decisão que eu tomei. Depois de muito tempo, assim, de ficar em dúvida, de questionar realmente se eu tinha tomado a decisão certa, porque houveram pessoas que disseram para eu não sair, para eu não fazer o que eu ia fazer, e eu não ouvi. E isso me fez ficar perguntando por um tempo, e se essa pessoa estiver certa? Mas por outro lado, e se eu estiver certa? O que eu ganho com isso? O que a pessoa ganha me mantendo no lugar que eu estava antes? Então, foram vários fatores que, assim, eu não vou abrir tanto, mas a gente tem que pensar sempre que for tomar as nossas decisões que é melhor pra gente. Claro, a gente pode pedir opinião, pode ouvir a opinião de outras pessoas, pode, mas a gente não pode se deixar consumir eternamente por conta dessas opiniões. A gente não pode deixar de dar passos por conta de medos que às vezes não são nem nossos, são de outras pessoas. E eles estão transferindo esse medo pra gente e a gente acaba paralisando a nossa vida, perdendo a oportunidade de crescimento. Então, tudo vale a pena, mas a gente tem que tomar a decisão por nós e pela nossa cabeça, não ir pela cabeça dos outros. Como aquele ditado diz, não seja Maria, vai com as outras. Tome suas decisões baseado na sua experiência, baseado no que você acredita. E não tome suas decisões baseadas em achismo, baseado em experiências de outras pessoas. Muitas vezes eles já viveram a própria vida, já estão com a vida encaminhada e você ainda não. Você tem que começar de algum lugar. E eu sinto que eu tô começando de um lugar pequeno,
mas que eu sinto um grande potencial de expansão para mim, um grande potencial de mudança e de transformação. Minha vida está sendo trabalho e casa. Por quê? Porque eu estou no primeiro mês, porque eu estou me adaptando à rotina, porque eu quero fazer as coisas com consciência. E nesse adaptar à rotina, tem adaptar também ao tempo de trabalho, uma coisa que eu não estava acostumada por estar desempregada. Logo, eu preciso de algum tempo para entrar nesse novo ritmo, de ter um trabalho fixo, de ter um compromisso. E graças a Deus, eu tô com uma consciência muito boa e eu tô comprometida a fazer o meu melhor nesse trabalho, mesmo que esse melhor não seja o ritmo ideal para outras pessoas. Mas eu tô fazendo o meu, eu estou fazendo certo, eu estou me esforçando para acertar e me esforçando para melhorar. Então, às vezes, a sociedade ela também quer que você chegue num lugar novo, você se adapte muito rápido e você faça tudo muito rápido, como quem está lá há 10 anos, naquele mesmo lugar que você está ocupando há um mês. E isso não vai dar certo. Então, eu não me cobro para ir no ritmo dos outros, eu vou no meu ritmo. Claro, quando eu vejo que eu consigo acelerar, que eu consigo fazer uma coisa mais otimizada, eu vou lá e faço. E cada vez mais isso vai se tornando um hábito, vai se tornando automático, vai melhorando. Mas não adianta eu chegar. E um dos erros que eu cometia aqui também no YouTube era me comparar com quem já estava há muito mais tempo do que eu nessa estrada. E aí, o que eu estava ganhando com isso? Nada. Eu estava perdendo com isso, porque eu parava de criar meu conteúdo para ficar me comparando com as outras pessoas e não fazia do meu jeito, não fazia o que eu gostava, não falava livremente. E agora eu tô falando livremente. Esse vídeo vai ficar longo, mas eu quero tratar com vocês assim de coisas importantes que estão sendo relevantes na minha mudança de vida e que estão sendo boas para mim e podem ser inspiração para você também fazer uma mudança na sua vida. Não necessariamente tão radical e tão rápida como eu fiz, mas você pode se organizar ou você pode ter uma oportunidade e ter que decidir. E aí você tem que tomar uma decisão. Se você vai querer ir para o novo e desconhecido, tentar uma nova oportunidade, ou se você vai querer ficar no mesmo lugar, que talvez já esteja te incomodando a ponto de você não suportar mais, que era o que acontecia comigo. E dentro desse lugar de não suportar mais, eu estou mudando, transformando a minha vida e acreditando no meu potencial, acreditando que sim, eu sou capaz de me cuidar, sim, eu sou capaz de fazer grandes mudanças, sim, eu sou capaz de me virar sozinha e eu sou capaz de tudo aquilo que eu acreditar que eu sou capaz. Não tem mais limitações, não tem mais cobranças externas. Claro, cobranças externas, muitas vezes elas chegam até pelo WhatsApp, até por uma mensagem, por uma chamada de vídeo. Mas essas cobranças, elas se tornam menores por conta da distância. E logo, isso me permite filtrar, criar barreiras de maneira mais simples e fácil para que eu possa separar o que é meu e o que é do outro e não absorver aquilo que eu não quero para minha vida, aquilo que eu não concordo, e botar limites de uma forma mais fácil. Quando você está num ambiente onde tudo é muito agregado, como era o meu caso, tudo virava muito agregado. E aqui pode parecer redundância, mas não é, porque tudo ficava muito misturado, não tinha separação do eu, das funções de cada um, não tinha muita diferença. Então, se um precisava, você estendia a mão. Se o outro precisava, ele estendia a mão para você. E por conta disso, eu acabei num lugar de muita dependência. E eu não estava feliz nesse lugar. Tanto que quando apareceu a oportunidade que apareceu na minha vida, eu não pensei duas vezes. Eu tomei a decisão, eu fui comunicando às pessoas aos poucos, me organizando e fazendo tudo para que desse certo. Tá dando certo até agora. E eu fiz o ouvido de surdo para tudo aquilo de negativo que eu ouvi sobre essa minha decisão. E assim, eu não quero parecer nem ser melhor do que outras pessoas, do que quem falou que não daria certo, mas simplesmente era o medo dele, não era o medo meu. E atualmente eu estou vivendo uma das melhores fases da minha vida, uma das fases que eu estou mais em paz comigo mesmo, que eu acordo feliz, que eu vou trabalhar bem. Claro, tem dias que eu acordo amarga, tem dias.
Tem dias que eu acordo chateada, tem dias que eu quero ficar dormindo na cama. Tem. Mas eu não faço isso. Porque eu tô com uma mentalidade de responsabilidade, eu tô com uma mentalidade de recomeço. E eu tô com uma mentalidade de querer fazer a minha vida acontecer agora. Não ano que vem, não esperar, mas porque tudo foi se encaixando para acontecer no tempo certo. Deus foi colocando mensagens na minha vida, como um passarinho que todo dia ia na minha janela cantar. E se por acaso um dia eu não estivesse em casa, onde eu estivesse, me aparecia um passarinho, ou um grupo de passarinhos cantando. E depois de um tempo eu tentava ver o passarinho. E eu via partes dele voando, assim, né? Não partes, mas assim, eu via ele de relance muitas das vezes, não conseguia ver. E ele estava sempre que eu me aproximava, saindo, saindo. E também, dentro dos sinais de Deus, para minha vida, muito do que foi visto nas minhas últimas leituras bíblicas foi: o filho não faz milagre na própria terra. O filho precisa sair de casa para crescer, para fazer milagre. Isso foi com Abraão, foi com Noé, foi com José, Jesus. Vários personagens bíblicos tiveram que sair de suas terras, deixar a casa dos pais para poder viver a vida, para poder prosperar. E eu acho que isso faz muito sentido com tudo que eu estou vivendo agora. Então, assim, dentro de tudo que eu já vivi, eu acredito que Deus estava mandando sinais o tempo todo para que eu resolvesse uma certa situação. Essa situação se resolveu e depois a mudança veio acontecendo. E assim, Deus, ele não fala com a gente à toa, mas às vezes a gente também se fecha para ele e não deixa ele chegar realmente no lugar que é dele. Bota lá um monte de entulho, um monte de coisa, um monte de reels do Instagram, um monte de besteira, um monte de chocolate, um monte de coisa assim aleatória. E não limpa o coração para que ele se aproxime da gente. Porque Deus está sempre perto da gente. A gente não vê, muitas vezes a gente fecha a porta para Deus e aí a gente perde essa conexão. Mas, conforme eu tenho aberto a minha porta, conforme eu tenho frequentado a casa de Deus, Ele tem falado muito comigo. Na distância, Ele vai fazer mudanças na minha vida também. Sobre a questão familiar, sobre a questão de relacionamento. Não sei exatamente o que, mas tem coisas que estão sendo trabalhadas nisso. E eu percebo na minha mudança, no meu amadurecimento, na minha transformação de vida. E assim, não está sendo fácil. Tem seus desafios. Às vezes, tem seus desafios. Às vezes a minha janta é uma pipoca ou um biscoito ou alguma coisa leve assim, só para eu não dormir de estômago completamente vazio, porque eu já chego muito cansada e não consigo fazer mais nada que passe de 3 minutos. Por exemplo, também, às vezes eu faço miojo, às vezes eu pego uma marmita e como de noite, mas aí diminui a quantidade de marmitas do almoço. Mas assim, a gente vai se virando como pode, mas a gente descobre que a gente tem um incrível poder de se virar, de aprender a lidar com as coisas, de aprender a lidar com o diferente. Coisa que eu não achava que eu tinha capacidade. E hoje, gente, eu faço muita coisa assim, né? Me viro, compro alguma coisa pronta para trazer para casa. Eu não fico com fome, eu também não fico me vitimizando, eu também não fico presa a pedir ajuda o tempo todo. Eu vou me virando como dá e cuidando de mim. Não vai ser perfeito, nem hoje, talvez nem daqui a 10 anos, talvez nem daqui a 20 anos. Eu vou falhar em algum momento. E eu não quero ser perfeita na vida, mas eu quero uma vida feliz. E é o que eu tenho encontrado nessa mudança de vida. Uma vida feliz, uma vida em que mesmo que eu coma uma besteira ou outra, que eu não consiga dar conta de tudo, por exemplo, queria ter lavado o banheiro hoje, mas eu falei, amanhã eu tenho que trabalhar. E eu já estava cansada dos 2 últimos dias de trabalho. Eu falei, não, tudo ao seu tempo. Eu vou deixar o banheiro do jeito que tá. Depois eu vejo um dia melhor para fazer isso. Um dia que eu não tenho que fazer comida, por exemplo. Ou um dia de manhã, antes de sair para o trabalho. Não sei. Eu vou encaixar na rotina. Mas eu não vou me cobrar em excesso, como eu sempre me cobrei a vida inteira, para ser a filha perfeita, para ser aquela que dá conta de tudo. Porque na verdade eu estava sempre me iludindo e nunca estava dando conta de tudo.
Sempre tinha algo que estava faltando. Exatamente, eu sentia que eu estava andando em círculos e nada andava na minha vida, porque me cobrava demais. E eu cansei de me cobrar demais. E no começo, quando eu cheguei aqui, para essa mudança toda, eu estava me cobrando demais para que tudo desse certo, para que tudo ficasse assim, harmonizado, organizado. Mas não dá. Primeiro, porque eu tô começando do zero. E eu tenho poucas coisas em casa e eu passo mais tempo no trabalho do que em casa. Então, como é que eu vou querer fazer isso? Gente, isso era uma ilusão na minha cabeça e uma ilusão produzida por falas de autocobrança, que muitas delas vieram desde uma infância achando que eu tinha que ser boa em tudo e muitas delas vieram da minha criação também, de cobranças que fizeram ao longo da minha vida e eu acabei absorvendo como minhas, quando na verdade não eram minhas, eram de outras pessoas. E dentro dessa autocobrança, eu tô vivendo mais leve, deixando a peteca cair de vez em quando, às vezes acordando, perto da hora de sair, só botando a roupa, pegando alguma coisa pronta, um pão, alguma coisa mais prática para comer de manhã, e indo para o trabalho, mas vivendo a liberdade que eu gosto, vivendo a tranquilidade, vendo minhas séries, apesar que ultimamente, desde essa mudança, eu não tenho visto quase séries assim, tem sido raro, mas quando eu quero, eu vejo minhas séries não, né, meus doramas, e a última série que eu vi foi The Bold Type, agora eu não lembro qual é o estúdio, mas ela tem, uma das personagens principais dela é a Jane Sloan, que ela é escritora, ela tem uma coluna pessoal numa revista feminista e ela é sensacional. O jeito como ela escreve, como ela se desenvolve, como ela se descobre mulher, como ela se descobre uma potência de escrita, como, assim, cresce realmente dentro da história, é fantástico. E ela é uma das inspirações modernas e atuais para mim, para estar criando esse canal. Como eu já falei em outro vídeo, que eu não sei se vai sair antes desse ou depois desse, mas vai sair perto desse, sobre a revista Capricho, que foi uma grande influência na minha adolescência. Como também tinha toda a Teen, todas essas revistas dos anos 2000, voltadas para adolescentes, eu consumia e sempre me deram um desejo de ter um canal de comunicação, de ter um canal de fala, um blog, um vlog, de poder transmitir a minha mensagem e me conectar com outras mulheres que pensam igual a mim. E nessa mudança eu tô me permitindo mais. E eu até pensei em parar com o canal, porque eu tô num lugar novo, por insegurança, por medo de chegar a pessoas que eu conheço e várias outras coisas. Porque assim, eu não tô contando esse canal para quase ninguém. São pouquíssimas amigas minhas que sabem. Tem gente da família que nem sabe da existência desse canal, mas eu venho me realizando aqui. E por isso que eu também tô voltando pra cá. Porque aqui eu sinto como uma casa, como um lugar tranquilo que eu posso conversar, que eu posso trocar ideias, que eu posso falar sobre o que eu penso e encontrar talvez pessoas que pensem como eu. E aí, voltando também à rotina, basicamente casa e trabalho, mas de vez em quando eu quero ver uma série e aí eu vejo um dorama, eu vejo alguma coisa que me faz bem. Eu quero ver também o filme Diabo Veste Prada 2, que já tá saindo no cinema. Vou me organizar para ver, porque eu amo o filme 1. E antes até de ver, eu vou rever o 1 para lembrar da história em detalhes, para estar tudo fresquinho aqui. Isso tem nada a ver com mudança que eu tava falando, né? Mas tem a ver também porque é parte da minha vida. Eu gosto de cinema, aqui tem cinema, é um lugar mais do interior, mas que não é tão interior assim, que tem coisas pra gente fazer. Tem muitos museus, então eu também pretendo visitar museus e trazer coisas que eu vi nesses museus para vocês e trazer bastante experiências e vídeos mais naturais, talvez até um pouco mais longos, porque sem roteiros nós vivemos. Esse vídeo não tem roteiro, eu não sei como é que eu vou editar ele, porque ele está enorme, mas vai dar certo. Vai dar certo sim. Tem que dar certo, porque eu tô muito feliz fazendo esse vídeo. Muito feliz com a mudança, com ter me permitido tentar algo novo. Algo que ninguém na minha família tinha tentado antes. E que eu estou feliz. E posso até estar me repetindo. Mas na minha família, a tradição, né, o costume é você sair de casa para casar. Até gerações anteriores a mim. Bem,
Eu só venho quebrando tradições da minha família. Eu acho que eu fui aquela criada para ser quieta, criada para ser comportada, mas que chegou um momento que falou: não, não é para mim esse comportamento. Eu não quero repetir o comportamento das gerações anteriores. Eu quero viver a minha vida, eu quero ter as minhas escolhas, eu quero ter a minha liberdade. Eu quero ter o meu salário, a minha vida. Depois, se vier marido, se vier filhos, o que vier depois da vida, mas eu quero me bancar. Porque já dizia uma senhora conhecida minha, nosso melhor marido é o nosso salário. Porque sem ele, a gente se vira. Agora, se a gente estiver sem ele e sem salário, a gente fica numa pindaíba que não tem tamanho. Então, assim, por isso que eu me dei essa oportunidade de estar vivendo tudo que eu estou vivendo agora. E de estar escolhendo um caminho diferente. E não só hoje, mas na minha vida eu sempre escolhi caminhos muito diferentes. Sempre fui muito artística. E talvez isso apareça de alguma forma aqui. Não sei, tô pensando em mais ideias. Mas eu não quero soltar spoilers, nem falar, para depois vocês não ficarem me cobrando. Quando eu não tiver certeza de como eu vou executar. Quando eu tiver certeza de executar, eu falo para vocês me cobrarem para não ficar enrolando também. Porque senão eu sei que eu enrolo. Mas a gente está aqui para criar uma comunidade feminina, segura e divertida, onde a gente conversa, troca ideia e fala sobre o nosso universo particular e também não tão particular assim. Bem, esse foi o vídeo de hoje sobre mudanças, transformações e um pouco de tagarelice no final, mas que eu gostei muito de ter feito. Se você gostou desse vídeo e está comigo aqui até agora, deixe um comentário aqui embaixo com um coração. Eu não vou dizer a cor não, você escolhe a cor do coração, mas deixe um coração aqui embaixo para eu saber que você ficou comigo até o final. E não esquece de curtir esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é relevante e entregue para as pessoas que precisam de coragem para transformar a sua vida a partir de uma decisão que leva elas para o completo desconhecido, mas que no fim esse desconhecido pode ser muito bom, revelador e ainda fazer crescer. Vem comigo e até o próximo vídeo.